reino e a sua vontade. É nisso que nós vamos falar. Que o reino de Deus venha sobre as nossas vidas. Então nós tomamos como base Mateus 6,10. É a oração que Jesus ensinou. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como no céu. Essa oração todo mundo creio que conhece. Então, essa oração, Jesus nos ensinando a pedirmos a Deus para que o reino dos céus venha para a terra. Eu quero já começar a trazer alguns entendimentos aqui. O reino de Deus ganha o seu real significado à medida em que isso se torna o nosso maior sonho, o nosso maior objetivo. Precisa haver algumas mudanças de pensamento dentro de nós. Umas chaves precisam virar. Normalmente, as pessoas, elas estão vivendo a sua vida e elas pedem para Deus entrar em algum momento da sua vida. Elas pedem para Deus vir em algumas áreas. Às vezes, quando está passando algum problema, alguma dificuldade, então nós procuramos acessar a presença de Deus. Mas a primeira mudança que precisa acontecer é nós entendermos que Deus tem a sua vontade no céu, em todas as áreas da nossa vida. E se nós caminharmos com esse propósito, da vontade de Deus que está nos céus, no reino dos céus, vir à terra, todas as outras coisas passam a ser subpontos deste propósito principal. Muitas vezes nós lembramos disso quando queremos encaixar Deus em alguma área. Mas a mentalidade ajustada em Deus está em nós colocarmos o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e todas as coisas são acrescentadas. Jesus está nos ensinando a vivermos uma vida em todas as áreas a partir do nosso ser, do nosso caráter, da nossa forma de pensar, do nosso jeito de agir. Nós buscarmos o reino e essa vontade vir para a terra. Então, essa vontade vir se manifestando, sendo concretizada em cada área da nossa vida. Então, à medida em que isso se torna o principal, isso realmente é o nosso maior sonho, todas as outras coisas vão sendo ajustadas. Os subpontos, ou os subassuntos, ou as subáreas da nossa vida, elas ficam debaixo desse guarda-chuva celestial. É algo que precisa encaixar dentro do nosso coração. É o impossível vindo sobre o possível, sim. É o poder de Deus vindo sobre cada área da nossa vida. Então, seria um desperdício nós vivermos diferentes disso. Só que muitas vezes a gente se esquece disso, essa é a realidade. Você concorda comigo? Muitas vezes a gente só se lembra de acessar o reino de Deus quando tem um problema para resolver, está passando por alguma situação. Mas você vai crescer nisso durante esse ano. Esse é o ano das promessas. E o que Deus está nos ensinando aqui, que para nós vivermos as promessas, dizermos amém ao sim dele, como falamos no domingo passado, para nós nos prepararmos para que essas promessas venham e se concretizem, nós precisamos compreender isso, e parte dessa oração de Jesus hoje. Nós vamos transitar em grupos de crescimento, reunião de crescimento, nos cultos. Cada encontro nosso virá com uma parte, um ingrediente que acrescenta no todo da nossa vida para que possamos acessar as promessas. Então, eu falo para você como pastor, não desperdice qualquer um dos encontros que nós temos quando nos reunimos como igreja. Amém? Deus quer que o seu reino seja manifestado na terra, através da sua igreja. Deus quer que isso aconteça. Deus quer que o reino dele se manifeste através de você. Você pode repetir comigo? Deus quer que o reino dos céus se manifeste na terra, na minha vida e através de mim. Isso precisa virar uma realidade dentro do seu coração. Precisa virar um pilar dentro de você. Ok. Tem alguns pontos que nós vamos transitando para entender isso. E por isso que eu falo, durante todo esse ano nós seremos muito
alimentados em tudo aquilo que nós precisamos trazer para a nossa vida para pavimentar o caminho das promessas. Essa oração de Jesus, ela é um convite, gente. Jesus está nos ensinando a orar. Ela é um convite a um relacionamento. Já percebeu? A oração é um convite a um relacionamento. Oração não é uma liturgia. Oração não é uma coisa que você vai lá e faz de forma religiosa. Oração é uma conversa. É uma chamada para uma conversa. Onde Jesus vai ensinando ali alguns detalhes da oração, mas hoje nós estamos focando aqui nesse ponto. Venha o teu reino, Senhor, eu quero a tua presença. Eu quero mais de ti, eu quero que tudo que está programado no céu, está planejado, a tua vontade, venha acontecer aqui, venha se concretizar. Isso acontece através de um relacionamento. Então, a presença do reino na terra vem através de pessoas que são portadoras do céu. Onde existem portadores do céu aqui? Onde tem portador do céu aqui nesse auditório, nessa noite? Você, se você quiser, você crescerá como portador do céu. Porque quem tem o Espírito Santo, quem aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, quem por meio dele recebeu o Espírito Santo, já recebeu a condição de ser um portador do céu. Obviamente, nós estamos num caminho de aprendizagem. Nós estamos num caminho de desenvolvimento disso. Então, Deus nos deu algumas remas, as quais eu vou falar agora, para que o céu venha se manifestar na nossa vida e nós venhamos crescer em viver como portadores do céu, ok? Então, como que inicia essa oração que Jesus ensinou? Qual é a primeira palavra? A oração que Jesus ensinou. Qual é a primeira palavra da oração? Qual é a primeira palavra? Pai. Pai. Então a primeira coisa, um dos pontos principais que nós iremos crescer é compreender a paternidade celestial. Paternidade celestial, está lá ali na mesma oração, no versículo anterior ali. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Aí venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Então, conhecer a Deus como Pai. O problema é que nós precisamos receber essa adoção como filhos e muitas vezes nós somos bloqueados por conta do entendimento que nós temos acerca do que é paternidade. Talvez você possa ter uma experiência não muito boa com relação à sua paternidade humana. E isso muitas vezes nos atrapalha. Talvez você até possa ter recebido uma paternidade humana, mas ela não ter sido muito boa. E ainda que ela tenha sido muito boa, ela nem se aproxima do que é a paternidade de Deus. Então, todos nós estamos no mesmo patamar. Todos nós precisamos crescer em aprender essa paternidade celestial. Nós fomos adotados como filhos, recebemos uma nova identidade, recebemos uma nova condição. Deus é bom, Ele é um Pai que é bom. Diga, Deus é bom em todo o tempo. Gente, Ele é realmente bom e nós precisamos conhecer essa bondade. Muitas vezes nós lidamos com Deus com a nossa ótica, nós precisamos conhecer como Ele é, do jeito dEle, e crescermos em experimentar essa bondade. Às vezes as pessoas têm a ideia de um Deus que é um carrasco, que é alguém que está pronto para ver o teu erro e descer-lhe uma cajadada. Deus não é assim. Ele demonstrou o seu amor para conosco, entregando o seu único filho. É o maior amor demonstrado na terra. A gente precisa receber esse amor, entender esse amor. Isso passa por cura interior. Tem áreas em nossa vida que nós precisamos ser curados. Traumas que nós vivemos, e nós precisamos, por meio do Espírito Santo, experimentar a cura. E é por isso que eu falo, gente, tem o retiro de transformação, tem os grupos de crescimento. Esses ambientes em que estamos reunidos como família, são ambientes que promovem cura. Porque nós aprendemos uns com os outros, como você viu aqui, a Sarinha falando no testemunho, aprendendo com outras pessoas. Ser igreja é isso. Com discipulado também. Então, essa paternidade celestial precisa ser aprendida. Outro ponto fundamental: se nós formos adotados como filhos, nós entendemos que ganhamos uma nova identidade.
identidade. Quem aqui foi adotado sabe disso. Eu tenho um irmão adotivo. Ele ganhou a nossa identidade, o nosso sobrenome. Então ele tem igualzinho, ele é igualzinho em direitos ao meu irmão biológico. Não tem diferença nenhuma. Não é menor em nada. É igual, é filho. Isso é uma preciosidade. Então nós precisamos entender que fomos adotados como filhos. Recebemos uma nova identidade. Terão alguns dias que nós vamos falar de forma profunda sobre isso. Mas eu quero dizer para você, já antecipando, dando um spoiler, que você tem uma identidade no céu que você ainda não conhece. Você já é conhecido no céu com uma certa identidade que você está aprendendo talvez em conhecer. Deus já te vê de uma forma, já vê vários aspectos, já vê vários tesouros, várias habilidades, várias preciosidades que Ele quer despertar em você, que você ainda não sabe. Por quê? Porque nós estamos num aprendizado de desenvolver essa nova identidade em Cristo. Em Romanos 8,6 fala que nós somos filhos de Deus por meio do Espírito Santo. Então, conforme nós vamos crescendo na identidade, nós vamos crescendo em autoridade espiritual. Você vai crescendo em conhecer quem você é em Cristo, a presença de Deus que há em você, o poder que Ele já te concedeu. Muitas vezes você não acessa e não se posiciona da forma correta. Por quê? Ou da forma que poderia se posicionar, acessando os recursos espirituais que você poderia acessar, porque você não conhece a mais sobre você mesmo, o qual você já foi liberado no céu, mas você não sabe, porque você ainda não trouxe para a sua realidade essa identidade. Então, esse ano você será lapidado nessa identidade. Você será treinado nessa nova identidade. Você será ensinado nessa nova identidade que você já recebeu em Cristo, por meio da palavra de Deus, por meio do mover do Espírito. Essa identidade é desenvolvida em intimidade, porque uma coisa é nós sabermos o que temos, outra coisa é nós experimentarmos. É diferente. Há uma grande distância. Estou falando para você aqui, por exemplo, quem aqui sabe que já possui uma conta corrente celestial com um saldo infinito? Ninguém disse amém? Parte boa, gente. Você sabia que você tem uma conta corrente celestial com valores infinitos, tem zero que não acaba mais? Você sabia disso? Sério, Sérgio, nunca ouvi falar nisso. Gente, você é filho, é filha do dono do ouro e da prata, do Rei dos reis, Senhor dos senhores, aquele que pode fazer, se ele quiser, aparecer dinheiro agora na sua conta. Aham. Glória a Deus. Se posicione, gente. Se posicione espiritualmente. Eu sei que alguns ficaram, sério, mas outros já ficam ligados. E se estava distraído e se ligou agora, então já profetiza, já liga na terra. Está ligado na terra e no céu. Amém. A questão é que essa conta vai sendo liberada numa certa medida. E eu estou aqui falando sobre recursos financeiros, mas o principal são os recursos espirituais, porque disso vem tudo. Então, a nossa conta celestial, a nossa capacidade celestial, ela é infinita. Ela se torna limitada porque nós não ainda avançamos no entendimento de quem nós somos. Então, à medida que nós vamos crescendo no entendimento de quem nós somos, nós vamos avançando em posicionamentos espirituais enquanto vivemos durante a semana. Quando estamos reunidos fica mais fácil, a gente lembra mais das coisas espirituais, quando vai na igreja, está no grupo e tal. Mas e lá no trabalho, você vira uma pessoa natural, normal? Entende? Então você precisa crescer nessa identidade.
E você vai crescer nessa identidade celestial? Diga amém para o sim de Deus. Falou amém bem forte? Amém. Você vai crescer, vai ser capacitado. O reino de Deus vem. Lembrando, nós estamos aqui pavimentando. Hoje eu estou dando um mapeamento geral do que nós vamos acessar nesse ano. Então, paternidade celestial, identidade em Cristo, nós vamos crescer nisso. Que todo espírito de escravidão vá embora em nome de Jesus. O que é espírito de escravidão? Vou dar um exemplo. Vou dar alguns exemplos aqui sobre essa questão da paternidade, da identidade. Eu creio que todo mundo aqui já passou por algum momento de ser desprezado, rejeitado. Quem? Não precisa levantar a mão, que todo mundo vai levantar. Todos nós passamos e vamos passar por processo de rejeição. Vamos passar por processos de decepção com as pessoas que amamos e outras pessoas que talvez nem amamos tanto. Essa é a realidade da vida, sim ou não? É isso aí, né? Pensei que era só comigo, mas não, acho que é com todo mundo. Gente, a nossa capacidade em não ser afetado pelas rejeições, pelos prejuízos, pelas mágoas e pelas decepções, isso vai diminuindo a capacidade de vencer isso, ou o efeito que essas coisas fazem, vai diminuir à medida que nós crescemos em entender quem nós somos. Quanto mais nós crescemos em entender o quanto somos amados por Deus, quando nós somos desprezados por alguém, ou somos rejeitados, existe no nosso coração já um coração tão encaixado em Deus, que aquela decepção, aquela mágoa vai durar muito menos tempo do que duraria normalmente, talvez ela nem avance em algumas situações. À medida que você vai crescendo na sua identidade em Cristo, você não fica na dependência de ser aprovado pelas pessoas. Olha só, o mundo vive como? O mundo vive buscando referências. Já percebeu que... Vou trazer exemplos. O futebol tem ídolos, o esporte, todo mundo que gosta de esporte, a música também, a sua vida ministerial, sua vida profissional. O ser humano busca referências, o ser humano busca ídolos. Há uma tendência da humanidade buscar ídolos. Por quê? Porque o ser humano precisa se pautar em alguém para então ter um norte sobre a sua identidade. Mas não é isso que Deus quer, por quê? Porque existe uma identidade em você que Ele formou, é única. Não existe ninguém no planeta igual a você. Então, conforme você vai entendendo quem você é em Cristo, você vai descobrindo tudo aquilo que Ele já colocou em você. Isso vai começando a aflorar, isso vai começando a ser despertado. E você vai entendendo aquilo que Ele já te deu, como que Ele te formou e o caminho que Ele quer te levar. Então nós vamos ficando cada vez menos escravos das coisas desse mundo, das dependências emocionais, dos estímulos externos, dependemos menos da aprovação das pessoas. Tudo vai encaixando dentro de nós. Quando nós não temos o entendimento da paternidade que temos, nós perdemos força. A gente continua com a mentalidade de orfandade. E é por isso que muitas vezes nos sentimos sozinhos. É por isso que muitas vezes parece que não tem ninguém. Isso vai ser quebrado em nome de Jesus. Porque Deus está levantando aqui homens e mulheres, jovens fortes. Deus está levantando uma igreja, um povo que está crescendo em conhecê-lo e crescendo em se conhecer. Como nós falamos no domingo passado, você só vai até onde a percepção sobre você mesmo te leva. Você só vai caminhar na capacidade que você entende que você tem. Você não vai além disso. Então é fundamental você compreender aquilo que você já recebeu, o que você já tem de Deus e aquilo que o Senhor tem para formar em você, para que você possa então continuar avançando, porque aquilo que você percebe sobre você mesmo é muito pequeno em relação àquilo que já foi implantado em você. Existem, vamos falar assim na linguagem da informática, né, nossa linguagem
né, de internet, de computador, existem arquivos dentro da sua memória espiritual que precisam ser acessados. Arquivos novos que você ainda não conhece, vai conhecer muitos deles esse ano em nome de Jesus. Glória, tá pegando bonito aí. Outro ponto muito importante, estilo de vida em comunidade. Isso pavimenta o caminho para nós trazermos o reino dos céus para a terra. Qual é a segunda palavra da oração do Pai Nosso? Pai Nosso. Então, é no ambiente coletivo. Mateus 18, 20, Jesus nos ensinou, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu vou estar no meio deles, eu vou estar no meio de vocês. Então, gente, há um poder na vida em comunidade. É por isso que Paulo fala que nós somos o corpo de Cristo. Só que é o seguinte, como é que o mundo funciona e a maioria das igrejas também? Na verdade, toda igreja funciona assim. Vou falar algo aqui que é uma deficiência que todo ser humano tem. A igreja é feita de ser humano, então, se todo ser humano tem esse problema, então toda igreja tem. Sabe qual é? Problema de relacionamento. Todo lugar tem problema de relacionamento. Os casais têm divergências no relacionamento? Tem situações que precisam ser resolvidas? Graças a Deus que no seminário de casais a gente aprende a vencê-los. Por isso que o nome do seminário, do primeiro, é Casal Antibrigas. Porque nas nossas vidas como casal, não tem aquele negócio, aquele mantra que falam, todo casal briga. Aqui não. Aí alguns aí que não sabem do que a gente está tratando, tá pensando, como assim? O Sérgio está... Não, aí exagerou. Não, aqui não. Casal pode ter divergência. Se não consegue tratar a divergência, vamos lá. Prova real agora com aqueles que já fizeram o seminário. A divergência, todo casal tem. Casal, quando vai crescendo em maturidade, vai aprendendo a não deixar a divergência virar conflito. Olha aí, coisa mais linda. Tá entendendo? E a gente vai aprendendo isso na prática. Mas, às vezes, ainda acontece de o conflito virar briga. É isso que a gente não quer fazer. Então, a gente procura fazer de tudo, acha os caminhos, aprende na prática a como não deixar as divergências virarem conflitos. E muito menos os conflitos virarem brigas. Por isso que o nome é Casal Antibrigas. Então, isso vem de uma maturidade espiritual. Em todo relacionamento existem diferenças. E na vida em comunidade não é diferente. Porém, existe um poder na vida em comunidade que Deus que inventou assim. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em nome dele, o Senhor está. Então a presença de Deus, o reino de Deus vem sobre a terra, aí através do discipulado, de aprender um com o outro, com as virtudes e com as falhas também. Nós vamos aprendendo a crescer em amor na prática. Qual é o ambiente que a gente vai aprender a crescer em domínio próprio, em amor, em paciência? É dentro de casa e é na igreja. Só que dentro de casa, as pessoas se aturam. Aí na igreja tem uma decepçãozinha, a pessoa, já não serve mais. Porque a pessoa não tem o entendimento de ser família espiritual. A maturidade espiritual vai nos levando o quê? A valorizar a comunhão, a crescer nisso. A comunhão e o discipulado aceleram muito o nosso crescimento espiritual. Porque nós vamos conhecendo o Jesus que está no outro. Nós vamos aprendendo uns com os outros e vamos crescendo nisso. É uma rede, é uma família de apoio mútuo, de orar uns pelos outros, de abrir nos caminhos, de corrigir uns aos outros. Na vida em comunidade nós crescemos em humildade. Quem não tem humildade não tem um caráter ensinável. Por isso, quando alguém vem, de repente, dar um ponto, falar alguma coisa, ou acontece alguma coisa que não é do seu jeito, não tem humildade para poder olhar com o olhar de Cristo, olhar de amor, olhar de compaixão, ou olhar de realmente se submeter a uma correção. Por isso que hoje nós estamos vivendo uma era de pessoas, de adultos infantis. Lá no trabalho, é ou não é? Fala um não para alguém, ainda mais aqui nessa nossa região, que sobra emprego para mais de metro. Recebeu um não? Vou embora, pedir a conta, RH. Aí sai para pôr emprego. Por quê? Porque sabe. Vai fazer isso lá no Rio de Janeiro para ver. Não tem. O pessoal aguenta. Toma não, toma bronca e fica lá. Por quê? Porque falta emprego. Agora aqui, é difícil. São poucas as pessoas que têm um caráter ensinável, um caráter humilde, escutar uma correção, às vezes até tomar uma bronca aí. Certo, vou procurar fazer o melhor. Então, em tudo isso nós crescemos. Então, eu estou falando aqui de aspectos humanos. Agora, no aspecto espiritual, mas ainda nós como igreja, existe um poder em cada um de nós, gente. Nós precisamos crescer na cultura de honra, honrando
o que tem de Deus na vida do outro. Se todos nós, ou quase todos, temos o Espírito Santo, então existem tesouros em cada um, existe um tesouro em cada um que eu quero aprender. Eu quero trazer para o meu coração um pouco daquilo que está em você, da presença do Espírito Santo que está em você, da porção do céu que está em você. É com as crianças, é com os adolescentes, é com os adultos. Então, se nós nos abrimos a isso, entendemos esse princípio, nós crescemos muito mais velozmente. Tem coisas que só vão acontecer, só serão potencializadas pelo poder que há na igreja. Não vai acontecer no teu tempo a sós com Deus. Não vai acontecer no individual. Tem coisas que Deus vai trabalhar em você através do relacionamento da vida em comunidade. E vai te alavancar para aquilo que você tem, te levando em maturidade espiritual, compreendendo os relacionamentos, as pessoas, da perspectiva do céu. E aí então você entra em novos níveis. Então aqui falei sobre paternidade celestial, falei sobre identidade em Cristo, falei sobre vida em comunidade e agora eu vou para a mentalidade nobre. Vem o teu reino, Senhor, vem na minha vida. Eu quero crescer na mentalidade real sacerdotal, como está lá em 1 Pedro 2,9. Nós somos sacerdócio real. Vou parar nisso aqui. Sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva do Senhor. Vamos colocar a lupa em sacerdócio real. Alguém aqui já entrou num castelo? Já entrou no castelo? Que coisa louca. Eu fui no castelo de Versalhes. O jardim de Versalhes, eu acho que cabe... Acho não, tenho certeza... Cabe o centro da cidade de Gaspar todinho dentro. Você olha assim o horizonte. Para visitar tem que ir com aqueles carrinhos de golfe. Não dá para ir a pé. Por que eu estou falando isso? Porque a nossa condição é essa. Nós fazemos parte da realeza celestial. É uma distância muito grande do nosso entendimento natural. Mas conforme nós vamos crescendo em entender isso, quem a gente é em Cristo, que nós somos sacerdotes do Rei, que nós fazemos parte da linhagem real, e o que isso significa na prática da nossa vida, no dia a dia, lá no nosso relacionamento, na família, em casa, na nossa forma de pensar sobre o trabalho, sobre o dinheiro, quebrarmos aquela mentalidade de quem vive, de viver pela necessidade ou pelo prazer, mas avançar em viver pelo propósito, sabendo, tendo uma certeza, não preciso me preocupar, porque eu sou filho do rei. Sérgio, mas é fácil falar, mas aqui o boleto está chegando e o dinheiro não está na conta, mas aí é nesse momento que você é trabalhado em fé. Mas é outro extremo, Senhor. Meu extremo, eu busco o prazer, eu estou com a cabeça em tanta coisa que eu gosto, e coisa lá e tal. É aí que o teu maior amor é provado. O campo dos desejos, das vontades. Então nós crescemos numa mentalidade nobre. E quem cresce numa mentalidade real sacerdotal, cresce em acessar os mistérios de Deus. Conforme nós vamos crescendo na mentalidade, como diz em 1 Coríntios 4:1, nós vamos crescendo como encarregados dos mistérios de Deus. Grava uma coisa no seu coração, sai daqui nessa noite com isso carimbado em você. Existe uma chave da despensa liberada por Deus nas tuas mãos. Poucas pessoas disseram amém. Vou repetir. Existe uma chave da despensa celestial liberada por Deus nas suas mãos. Precisamos aprender a usar essa chave. Crescer em usar isso. Muitas vezes a despensa não está com aquilo que a gente quer, mas está sendo liberada. O dono da despensa é que libera, mas essa chave está na nossa mão. Então, importa que nós venhamos a crescer como encarregados desses mistérios. O mundo anda sem Deus. O mundo anda de qualquer jeito. Mas nós crescemos na forma de pensar do reino dos céus. A nossa cosmovisão, a nossa visão sobre o mundo, ela precisa crescer em ser bíblica, em ser espiritual. Isso vai mudar o comportamento de algumas mulheres. A mulher que vem carregada com aquela... querendo mandar em tudo, e não é do jeito que é do seu jeito, e aí quebra o pau em casa, e bota a cabeça do marido
Uma confusão. Traz aquela carga de feminismo, porque aprendeu assim com a mãe, porque... Ou aquele marido que vem, quem manda aqui sou eu, o autoritário, o ogro. Mentalidade. Como é que Deus pensa? Como é que é a forma de ser esposa? Como é que é a forma de ser mãe? Como é a forma de ser pai? Como é a forma de ser marido? Com a ótica de Deus. Tem muita coisa em nós que precisa mudar. É uma verdade isso? Em todos nós. Venha o teu reino, é isso, gente, na prática. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Agora, essa jornada relacional de trazer o céu para a terra, ela é necessariamente desenvolvida através de revelações. Diga, revelação. Porque o Espírito Santo precisa trazer o convencimento para você e você precisa estar aberto a esse convencimento do Espírito Santo para você mudar. Porque às vezes você quer mudar o outro, você quer mudar a outra pessoa, mas você não está atento à sua mudança. Eu quero te dizer uma coisa, foca na sua mudança. Porque se você mudar e você parar de tentar bater e fazer o outro mudar, ou o ambiente mudar, se você caminhar crescendo nessa dinâmica de mudar você mesmo, do reino dos céus vir a sua vida, você crescer em revelação dos mistérios de Deus, você crescer como encarregado dos mistérios de Deus, você cresce em potencial para mudar as realidades e até mesmo as pessoas ao teu redor, através da oração e através de algumas práticas que são diferentes das práticas humanas. Esses dias eu recebi um testemunho de uma pessoa que falou, poxa, no meu trabalho novo e tudo mais, e aí eu fui lá no trabalho e aí vi algumas coisas que não estavam legais ali, e era na pessoa que era a dona da empresa, e aí a pessoa foi lá e foi conversar com a dona, olha, eu queria conversar, e falou de um jeito, em amor, e foi pontuar algumas coisas que ela via que precisava mudar, mas assim, de um jeito tão humilde, de um jeito amoroso, que em vez da chefe se armar, ficar na defensiva e talvez dar uma bronca e tudo mais, aquele tipo de conversa quebrantou a chefe. E a chefe agradeceu. E ainda apontou para uma possível promoção no futuro. Olha só. Olha a diferença. Mas eu digo que essa pessoa que me deu esse testemunho, falou isso com um coração tão feliz, por quê? Porque essa era uma área que ela tinha maior dificuldade, e ainda tem, do trato com as pessoas. Olha que maravilha! Por isso que me veio me contar o testemunho. E já teve vários problemas, fora e até na igreja, por conta do jeito de lidar com as pessoas. E ela teve essa vitória poderosa. Que maravilha, gente! Isso é céu na terra! Céu na terra, foi testemunho, eu falei, gente, isso é testemunho de Jesus, isso é reino do céu na terra, trouxe um ambiente de cumplicidade, de amor, por quê? Porque se posicionou em amor, não foi para apontar dedo, tá, não, foi uma postura em amor, gente, isso é ser cristão, isso muda as realidades na terra. Então aquilo que estava ruim, estava um ambiente ruim, estava até pensando até não ficar, talvez no trabalho, porque era muito chato aquilo, muito desconfortável, foi transformado, gente. Então, tem alguns detalhes do jeito de ser, da forma de pensar, da mentalidade que temos, que precisam ser assumidas, absorvidas, engramatizadas, entrar por osmose espiritual, para que possamos, então, mudarmos a nossa forma de falar, o nosso jeito de ser, as nossas reações, conforme o reino dos céus. O reino dos céus vem para a terra de uma forma prática. Não é uma teoria, não é se inchar de conhecimento, não. É trazer esse reino, como diz Romanos 12:2, nós sermos transformados pela renovação do nosso entendimento. O que acontece como consequência? Nós experimentamos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Lembra? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. A vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. E à medida que vamos crescendo na paternidade celestial, na identidade em Cristo, crescendo e aprendendo na vida em comunidade, e vamos desenvolvendo essa mentalidade real sacerdotal, essa mentalidade nobre, o céu começa a vir mais para a terra. E nós vamos entendendo o próximo ponto, que é a missão sacerdotal que cada um tem. Diga, eu estou em missão nessa terra.
Nós somos sacerdotes reais, nós somos pessoas intermediárias entre Deus e esse mundo aqui. Tem coisas que só vão acontecer nesse mundo através de pessoas que são sacerdócio real. Deus quer realizar muitas coisas em parceria com você, em parceria comigo, em parceria conosco como igreja. E esse é o posicionamento no qual você precisa crescer, entender e crescer, para que você viva intensamente a missão que Ele já preparou para você. Eu pergunto para você, você vai viver do jeito que o mundo vai te levar ou da forma que Deus já tem, de acordo com a vontade de Deus que nós queremos trazer do céu para a terra? Como que você vai administrar, gerenciar aquilo que Deus já colocou na sua mão? Do teu jeito, do jeito que está até agora? Ou trazendo mais de Deus, entendendo o porquê de algumas coisas? Nós temos algo que o mundo não tem. Coloca Deuteronômio 29 para mim, por favor. Eu não coloquei aqui na ministração, mas eu lembrei isso de manhã e lembro agora novamente. Porque as coisas encobertas, as coisas ocultas, estão de Deus, estão em Deus. E o mundo não vai conhecer, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos. Você é um portador das revelações de Deus. Diga amém. Existe em você o potencial de descobrir, de receber a revelação daquilo que está no coração de Deus, para que isso seja manifestado na terra. Então o reino de Deus vem para a terra através de portadores do céu. E você, ou melhor, quem aqui é portador do céu? Quem aqui vai crescer na sua missão sacerdotal? Essa missão sacerdotal começa em casa, ela se manifesta no trabalho, ela flui nos ministérios na igreja, ela vai refletir lá na sua empresa, através da sua empresa, vai refletir através de você. Eu declaro em nome de Jesus o manifestar de novas revelações desse ano. Nessa missão sacerdotal, pode colocar lá o slide da missão sacerdotal, pode colocar tudo. Deus tem um destino profético para você. Eu fico me lembrando, da minha vida. Eu achava que eu tinha um destino. Eu achava que eu ia ser muito usado na área do esporte. Eu nunca tive um sonho de viver isso que eu estou vivendo hoje. Mas Deus tinha um destino profético para mim. Então, muitas coisas que aconteceram lá atrás construíram esse caminho. Através de outras situações, de outros ambientes que eu vivi lá atrás, eles me trouxeram ferramentas para eu viver o destino que Deus tinha para mim e continuar vivendo. E o que eu estou recebendo hoje, o que você vai receber neste ano, o que está recebendo já nesse ano das promessas, vai construir o caminho para o destino profético que Deus tem para você, para sua casa, para os seus filhos, para sua família, para as suas gerações. Grave isso, não tem a ver só com você, tem a ver com gerações. E eu vou dizer mais, não tem a ver só com a sua geração, talvez você pense a sua geração. Estava falando anteontem, foi aniversário do Silvério, aquele meu amigo que eu tanto falo, que jogou comigo no Botafogo, falou de Jesus para mim. Falei para ele, cara, você tem que vir aqui em Santa Catarina. Se programa aí para vir dar um passeio aqui no Beto Carreiro, no Balneário Camboriú, e certamente eu vou trazer ele aqui, vocês vão conhecer, que eu já falei muitas vezes dele. A vida dele, ele não é da minha família. Existe uma geração, tanto biológica na minha vida, quanto espiritual na minha vida, que vem dele. Porque ele, no momento da minha vida, na minha adolescência e na minha juventude, ele falava do amor de Cristo e refletia o amor de Cristo e eu refutava. Mas a semente ficou. Aí um dia, quando o calo apertou, uns anos depois, eu busquei aquele Jesus que ele estava falando para mim. Porque eu tive algumas experiências com aquele Jesus que ele estava falando. Lá naquela época, quando ele fez uma reunião e tudo mais e tal. Então é uma geração espiritual que ele tem. Então, na sua vida, através de você, virão gerações espirituais. Diga amém. Porque virão pessoas através de você, e alguns aqui já são pais e mães espirituais. E o que Deus quer, Deus é o Deus geracional. Ele quer usar a sua vida para despertar o amor de Cristo com a sua vida, com o seu falar, com o seu agir. Nos lugares onde você vai, onde quer que você vá, você carrega o céu com você, independente das suas limitações humanas. Mas Deus vai com você nesses lugares, você é canal de Deus nesses lugares.
esse entendimento vai crescer em nome de Jesus. Isso vai se manifestar. Aí começa a vir mais unção, mais poder, mais graça, mais ligação com Deus, mais revelação, mais ferramenta espiritual para você cumprir essa missão sacerdotal, porque o maior interessado que isso aconteça é o autor da missão. É o autor do destino profético. E Deus quer usar todos nós aqui, de alguma forma, nas 7 áreas de influência. É na igreja, é na área da família, é na área dos negócios, é na área das artes, do entretenimento, da comunicação, da política, do governo. São várias áreas. Deus vai usar você em algumas delas. Possivelmente não vai usar em todas, mas vai usar talvez em algumas. 1, 2, 3 ou mais. Você vai aprender mais sobre isso durante esse ano, mas precisa você, essa noite, tomar um posicionamento. Senhor, vem o teu reino, eu quero crescer nisso. Chega de ser natural, chega. Eu quero crescer na tua presença, eu quero mais de ti. Eu quero crescer nesse relacionamento com o Senhor. Eu quero ser diferente, eu não quero mais ser quem eu sou. Gente, em nome de Jesus, que venha uma incomodação santa no teu coração em relação a quem você é hoje. E cresça um despertar de Deus para que você tenha sede e fome de crescer na presença do Deus Todo-Poderoso, o Pai Nosso que está no céu, e que essa presença dele venha para a terra na sua vida através de você, porque é dessa forma que a gente vive o propósito pelo qual a gente respira nesse mundo. Isso é bom demais, cresce alegria, cresce energia, disposição. E por último, o último ponto que nós vamos pavimentar nesse ano das promessas é crescer como uma comunidade profética. Você crescer no seu posicionamento profético. É claro que viver isso, pode colocar tudo lá. Crescer nos dons espirituais, crescer na vida no Espírito, ser mais conectado com Deus, caminhar fluindo em palavra de conhecimento, em revelação, visão espiritual. Isso começar a ser uma normalidade. Crescer em se posicionar para orar pelas pessoas, elas serem curadas. Crescer, isso já acontece aqui muito, mas vai crescer mais ainda. Isso ser desenvolvido, despertado. Você orar pelas pessoas, se posicionar para orar por elas. Você expulsar demônio. Você caminhar na certeza, na segurança de que Deus é contigo. Pode vir o perigo que for, você não vai ficar com medo. Por quê? Porque você sabe o Pai que você tem. Você sabe quem você é. Você sabe o que está disponível para você. Você sabe que é encarregado dos mistérios de Deus. Você sabe que os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. Você conhece a palavra. Você sabe quem está ao teu redor. Esses dias eu estava numa reunião e eu falei para o Marcelo e para o Rodrigo: os anjos estão tudo aqui ao nosso redor dando risada. E eles estão aqui agora dando. Talvez estão assim. Estão aqui. Se a gente tivesse a visão espiritual aqui agora, nós íamos ver centenas de anjos aqui. Eles estão aqui. Existe um anjo aí com você. Você lembra disso lá durante essa semana? O Espírito Santo está em você. Você conversa com ele? Bate papo com ele? Ou você só vai para quando lembra de se conectar com Deus, você tem que, meu Deus, Pai, Senhor Deus Todo-Poderoso, aí entra, coloca uma roupa. Gente, o Espírito Santo está em você. Conversa com ele. Bate papo com ele. Não é um amigo imaginário não, é o Espírito Santo. De verdade, ele é real. À medida que você vai desenvolvendo essa intimidade com ele, você vai tendo experiência e você vai ter mais desejo de estar com ele. Então crescer como uma comunidade profética, as realidades do céu se tornando cada vez mais firmes aqui, ser uma rotina cada vez maior. Então nós precisamos dos pontos anteriores, porque nós não vamos fluir no profético, na vida espiritual, se nós não tivermos os outros pontos anteriores bem firmados. Nós precisamos ir crescendo nesses outros pontos, entendendo quem nós somos, o Pai que temos, entendendo a missão na qual estamos, entendendo o que é no ambiente de relacionamento de vida em comunidade, crescendo nesses pontos, para então crescermos no nosso fluir espiritual.
Os que são mestres crescerem em conhecimento, sabedoria e em aprender cada vez mais a liberar isso. Os que são profetas fluindo nas revelações e trazendo o céu para a terra. Os que são evangelistas vão fluir em unção. Quando falar de Jesus, vai ter vez que você vai falar bom dia, a pessoa já vai começar a chorar. Meu Deus, eu quero isso que você tem, sabe? Você vai ser potencializado em Cristo. E Deus. Marcos 16, 17 diz que os sinais vão perseguir os que creem. Nós não vamos ficar correndo atrás dos sinais, eles vão te perseguir. Amém? Essa tarefa de trazer o sobrenatural para o natural, ela não é possível apenas se nós descobrirmos os princípios e tentar praticar. É isso também. Mas ela é além disso. O reino de Deus se manifesta na terra à medida em que caminhamos nessa jornada relacional. Pode colocar tudo lá. Tudo o que vemos e como vemos é influenciado pelo que nós experimentamos. Grava isso. Tudo o que nós vemos e como vemos é influenciado por aquilo que nós experimentamos. Então é por isso que nós precisamos crescer em experiências pessoais com Deus. Salmo 34 diz: provem e vejam que o Senhor é bom, bem-aventurado é quem nele se refugia. À medida que você prova da presença, você é transformado. Aí você começa a ver. Você prova e vê. Isso se torna uma realidade. Então aquilo que você não via, o manifestar sobrenatural dos céus na terra, você começa a ver, começa a se concretizar à sua frente à medida em que você prova. E só prova quem dá um passo para provar. E você tem várias oportunidades para caminhar em direção a provar dessa presença, tanto na sua individualidade como no coletivo, nós como corpo. A nossa percepções das realidades que a gente não vê, ela vai ser poderosamente influenciada quando nós experimentamos a presença. Experimentamos a presença, a nossa percepção daquilo que nós não estamos vendo muda. A nossa fé cresce. Então aquilo que nós não estamos vendo, ainda que as realidades estejam diferentes, por experimentarmos a presença de Deus, a forma pela qual nós lidamos com o que a gente está vendo, muda. Por quê? Porque a gente já começa a ver aquilo que não é visível. Então a gente já vê a mudança na vida do nosso filho. Você já vê a mudança da realidade no trabalho, você vê a mudança na vida da sua esposa, do seu marido, você começa a crer nas promessas de Deus, ainda que tudo pareça difícil, e às vezes por conta da grandeza do que precisa acontecer para as coisas mudarem, a grandeza do que precisa acontecer do céu para a terra, muitas vezes nos atrapalha, porque às vezes a gente acha que é tão difícil. E quando a gente acha que é difícil, nós estamos colocando fé no lugar errado. Muitas vezes por conta das coisas que precisam acontecer, parecerem ser tão grandes, a gente caminha sem expectativa desse impacto. Eu quero declarar aqui na sua vida nessa noite, que o teu coração cresça na expectativa desse impacto do céu na terra. Em todas essas áreas aí que você está pensando. Se levante em fé. O Senhor está falando para você nessa noite. É possível. Para os homens pode parecer impossível, mas para Deus nada é impossível. Para Deus tudo é possível. Amém? Continue crendo. E eu vou falar mais. As probabilidades para as coisas mudarem só vão ser mantidas se você continuar crendo. Se você parar de crer, a possibilidade, ainda que seja ínfima no teu olhar, elas vão desaparecer. Então você precisa continuar crendo. João, coloca o último slide. João 16, 24 diz assim:
até agora, vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Amém? O que isso nos fala? Deus não está falando aqui, eu sou o gênio da lâmpada e você faz os 3 pedidos que eu vou te conceder. Não é isso. Sabe o que João está nos ensinando aqui? Sabe o que Jesus está nos ensinando através do Evangelho de João? Que nesse relacionamento com Ele, crescendo em sermos o que acabamos de falar, nós desenvolvemos um relacionamento com Deus e liberamos aqui na terra aquilo que já está como vontade de Deus no céu. E à medida que vamos liberando isso aqui na terra, por meio da fé, as realidades aqui na terra começam a mudar. É uma chamada a esse relacionamento e a esse posicionamento. Relacionamento e posicionamento. E aí quando nós nos posicionamos em oração, em profetizar, as coisas começam a acontecer. O que gera no nosso coração? Quando a gente vê as orações respondidas? Alegria. Gera fé. Jesus está nos ensinando como viver de forma plena, com significado, para que seja aqui na terra, como já está projetado no céu. Esse é o ano das promessas e Jesus está nos convidando, gente. Nós como igreja, está nos convidando a sonhar e viver as suas promessas. Quem crê? Então vamos orar juntos agora com toda a intensidade. Fique de pé.